E aí, tudo bom contigo? Aula hoje sobre fenômenos ondulatórios. Antes de mais nada, eu peço para tu, se possível, é claro, deixar aquele joinha, aquele like básico que me ajuda bastante aqui no YouTube e me ajuda a continuar fazendo aulas, né? Porque daí meu vídeo ranqueia lá em cima, eu ganho, ao invés de 50 centavos de dólar, 75 centavos de dólar por vídeo, né? Mas já qualquer 25 centavos já está valendo hoje em dia, né? Nessa crise. Vamos lá então para a aula, certo? Fenômenos ondulatórios, então. Fenômeno ondulatório são bem simples de se entender e a gente vai estudar alguns deles. Na verdade, todos eles, né? A gente vai estudar um por um. Primeiro é o fenômeno da reflexão, que é quando tu tem uma onda se propagando no meio, ela bate numa interface e volta a se propagar no mesmo meio. A gente tem que primeiro entender a reflexão quando a gente tem uma extremidade fixa, tá? Quando a gente tiver uma extremidade fixa, por exemplo, uma parede, a corda está vindo se propagando, ela vai bater na parede e ao voltar, ela é refletida e volta com inversão de fase. Ou seja, se a onda estava vindo por cima, ela começa a vir por baixo, né? Se o pulso estava vindo por cima, ele volta por baixo. E quando é a extremidade livre, por exemplo, nesse caso aqui no qual tu tem um anel, no qual está presa essa corda, e esse anel tem liberdade para subir e descer, ela volta sem inversão de fase. Então, quando é fixa, inverte a fase. Quando não é fixa, não inverte a fase. A reflexão é isso. Refração, gente. Refração ela é a mudança da velocidade da propagação da onda ou do pulso por haver uma mudança no meio de propagação. Então, por exemplo, aqui, eu tinha uma corda A fina e aqui uma corda B grossa. Quando o pulso bate na corda grossa, esse pulso ele passa a se propagar com uma outra velocidade na corda grossa. Uma velocidade menor. Tá? Quanto mais densa for a corda, menor vai ser a velocidade do pulso. E aquele que é refletido, nesse caso aqui, que bate numa corda mais grossa, é como se ele estivesse batendo numa extremidade fixa. Tá? É como se ele estivesse batendo numa parede, porque o outro meio de propagação é grosso, é muito denso, e daí ele inverte a fase. Agora, se tiver vindo da corda grossa para a corda fina, aí o que vai acontecer? Primeiro, o pulso que é refratado, que é esse aqui que passa. O pulso refratado, ele passa a se movimentar com uma velocidade maior, porque a corda é menos densa. Nesse caso aqui, ele passava a se propagar com uma velocidade menor, porque o pulso é mais denso. Aqui é ao contrário. E percebe que o pulso refletido, ele não tem inversão de fase. Então é como se fosse uma extremidade livre. É como se isso daqui, ó, essa corda mais fina, ela funcionasse como o anel da situação anterior. Certo? Refração é isso. Interferência. A gente tem dois tipos de interferência, a construtiva ou a destrutiva. Isso aqui a gente enxerga, por exemplo, quando a gente está na praia, tá? A gente enxerga toda hora esse fenômeno. Pensa aqui comigo, eu tenho um pulso de amplitude 3, outro pulso de amplitude 2. 3 e 2. Quando eles se encontrarem, eles vão se interferir construtivamente. Depois disso, cada um segue o caminho como se nada tivesse acontecido, tá? Então vai, interfere, aumenta a amplitude porque é uma interferência construtiva, e depois tudo se segue como se nada tivesse acontecido. Como se o encontro não tivesse acontecido. Aquele que tinha amplitude 2 continua com amplitude 2, aquele que tinha amplitude 3 continua com amplitude 3. Tá? E se for uma interferência destrutiva, é quando eu tiver um por cima, outro por baixo. Nesse caso, 3 para cima, 2 para baixo. Quando eles se encontrarem, eu vou ter, durante o encontro, um pulso de amplitude 1. Depois do encontro, aquele de amplitude 2 continua se movimentando para a esquerda como se nada tivesse acontecido, e aquele de amplitude 3 também continua se movimentando para a direita como se nada tivesse acontecido. Então esse é o fenômeno da interferência. Difração, gente. Difração está relacionada com um contorno de obstáculos. Por exemplo, a gente tem uma onda aqui se propagando, eu coloco um obstáculo ali no meio, a onda se difrata, ela muda aquele formato de propagação. Ou ela está vindo, encontra uma barreira, né, tem aqui só um buraquinho para ela passar. Quando ela passa, a gente diz que a onda se difratou porque ela contornou o obstáculo. É importante ser dito
que para acontecer o fenômeno da difração, o obstáculo tem que ter uma dimensão parecida com o comprimento de onda, né? Por exemplo, se tu tiver um comprimento de onda muito pequeno em um obstáculo extremamente grande, né, tem difração, mas a difração é menos perceptível. Quando o comprimento de onda for parecido com o tamanho do obstáculo, aí tu enxerga muito mais o efeito da difração. Aí está, por exemplo, a difração acontecendo, né? Tu tem aqui uma imagem da Terra, tu tem um obstáculo aqui, outro obstáculo aqui, né? Parecem ser dois pedaços de pedra, e daí tu percebe que as ondas estão vindo se propagando de um jeito, ao passar por esse obstáculo elas se difratam, mudam a forma de propagação. Tá, o formato, né, que ela está se propagando ali. Ressonância. Ressonância é quando tu tem o aumento da amplitude de oscilação por uma força externa que vai ocasionar esse aumento. E essa força externa ela vai atuar numa frequência próxima à frequência natural dos objetos. Vamos pensar num exemplo prático para isso. Por exemplo, um balanço. Pô, gente, quando tu quer empurrar a criança e fazer ela atingir uma altura cada vez maior, o que tu faz? Tu empurra sempre quando a criança está em contato com a tua mão, né? Tu não fica fazendo força de graça, assim, digamos, sei lá, a criança está lá na frente e tu tá aqui empurrando ela. Não, né? Quando a criança chega em contato contigo, tu empurra. Ou seja, tu tá empurrando ela na mesma frequência, no mesmo ritmo do movimento dela. E daí tu consegue fazer ela ficar com uma amplitude de oscilação cada vez maior. Tá? Aonde é que é enxergada a ressonância? Quando as pessoas conseguem ter aquelas taças de cristal, tá? E quebrar elas com a voz, é porque o movimento das pessoas, é porque o movimento do ar na proximidade da boca da pessoa, ele está na mesma frequência de vibração dos átomos e moléculas do cristal. E daí, se bater a frequência da voz da pessoa com a frequência natural, pode quebrar o copo. Por quê? Porque as moléculas estão ali... O copo não, né? A taça. As moléculas estão ali se movimentando, né, com uma determinada frequência, e daí chega essa voz, né, que nada mais é que partículas de ar se movimentando, e se for na mesma frequência, é o mesmo caso do balanço. Né? É como se tu estivesse empurrando a criança na hora certa. E daí o que vai acabar acontecendo com as moléculas cada vez mais distantes, até o momento que as ligações se quebram e rompe a taça. E tem diversos outros exemplos aí sobre ressonância. Por exemplo, as tropas, quando vão passar por uma ponte, né, a tropa do exército que está marchando, elas não marcham durante a travessia da ponte, porque vai que o ritmo das marchas, né, o ritmo com que o pessoal bate o pé no chão, ou seja, a frequência, seja próxima da frequência natural da ponte, o que poderia haver? Poderia rachar a ponte, quebrar no meio e todo mundo morrer. Né? E eles não querem isso, portanto o exército para de marchar quando vai atravessar uma ponte. Polarização, gente. Outro fenômeno. O último, que só vai acontecer com as ondas transversais. Eu tenho uma onda aqui que ela está se propagando em diversas... que ela está vibrando em diversas direções. É como se eu pegasse uma corda e fizesse um movimento bem estranho com a minha mão, tá? E daí aqui eu tenho um pedaço de metal com umas ranhuras aqui no meio. O que vai acontecer? Quando ela passar pela ranhura, aquela parte da onda que faz assim, ela vai bater e não vai conseguir passar para o outro lado. As partículas só vão continuar vibrando nessa direção aqui. Ou seja, eu peguei uma onda que tinha diversas direções de vibração e fiz ela passar a vibrar só numa única direção. E a polarização é assim que funciona. Tu pega uma onda com diversas direções de vibração, faz ficar um número reduzido de direções de vibração. Tá bom? Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te respondo sem problema nenhum. Um grande abraço para ti. Tchau, tchau.